Hello, Teacher Jo here. E hoje a gente vai falar do should e do should. Isso aí, a gente vai continuar nossas aulas de modal verbs. E, bom, a gente vai falar do should e should. Basicamente isso. E por que a gente vai falar deles? Porque eles são modal verbs e a gente precisa falar de modal verbs. Brum-tsh. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. Vamos falar do should e do should. E cola aqui na lousa, vamos ver o que vai acontecer. A gente vai escrever eles assim. Shall, dessa forma. E o should, desta forma. Nice. E qual que é o sentido deles, assim, se a gente for pensar português? Qual que é o sentido deles? O sentido deles é o sentido de dever. E que dever é esse, você me pergunta? Porque tem muitos deveres na ideia de dever de português. Esse dever é o dever de sugestão. Eu vou escrever aqui sugestão, assim, bonitinho, sugestão. E por que eu falo sugestão? Um monte de gente fala conselho. Eu, particularmente, não gosto de dar ideia de conselho, porque conselho implica que provavelmente alguma coisa boa. Eu não preciso usar ele só pra falar de coisa boa, sabe? Só pra dar uma coisa que vai ajudar outra pessoa. Eu posso falar alguma coisa horrível. E eu posso usar o shall e o should. Assim, simplão desse jeito. E tá, então ele é o dever de sugestão. E isso me lembra que eu deveria, I should, mandar pra Jo da edição falar um bagulho pra você, porque senão eu vou esquecer. Eu, Jo da edição aqui, passando pra dar uns recadinhos rápidos que a Teacher Jo sempre esquece de falar. O material de estudo vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo até uma semana depois da publicação dele. Então, depois de assistir o vídeo, volta aqui pra pegar o material. 2. Curte, se inscreve, compartilha, faz todo aqueles negócios bonito pra ajudar a gente a ir pra frente e mais gente aprender inglês. 3. Qualquer dúvida, manda direct no Instagram, aproveita que já vai estar lá, já segue, que aí você fica sabendo de todas as novidades. 4. A gente tem o Apoia-se. Doa pra nós, se você aprende alguma coisa aqui. Se não quiser também, não precisa doar. Agora, volta pra lá que o outro eu de mim também tá te esperando. Parada no tempo, vamos dizer assim. Mas vamos falar desses moços aqui mais profundamente. Por quê? Porque tem, assim, eles são simples, tá? Assim como todos os outros modal verbs, eles vão seguir a mesma regra dos outros modal verbs. Inclusive, já vou fazer isso, já vou mostrar com o should, porque se a gente for pensar em inglês americano, o shall não é tão usado. No inglês britânico ele tá caindo o uso também, o que eu tenho percebido, tá? Não vi nada falando sobre isso, então é do ITC, essa informação que eu tô te passando. Caso você não saiba, o ITC é o Instituto, tirei do... Ok? Vamos lá, vamos pensar aqui. Alguma coisa com should, sei lá. You não. Vamos usar they. They should, sei lá, eat better. Better é melhor. Eat é comer. They são eles ou elas. Então aqui a gente tem eles deveriam comer melhor. Eles comem melhor? Não. Mas seria bom para eles se eles comessem. É, uma sugestão. Para negar, a gente vai usar o should com a negativa. E eu vou espirrar. A gente vai usar o should com a negativa falando que eles não deveriam comer melhor. Porque não é um conselho, concordam? Mas é uma sugestão horrível. Então vamos fazer essa sugestão horrível aqui. They shouldn't eat better. E se a gente for perguntar, adivinha o que acontece? A gente pega o should, coloca na frente do they, e aí a gente faz a nossa pergunta. Should they eat better? Se a gente for perguntar e negar, a gente vai pegar o should, com o not, e colocar antes do they. Shouldn't they eat better? Muito bom. Então, tirando da frente essa brincadeira aqui, e por quê? Porque é importante a gente ver como que fica os negócios de frase, certo? Vamos dar uma mergulhada mais nesses dois moços aqui, principalmente nesse moço aqui, porque esse segundo moço aqui ele é mais de boas, tá? Inclusive é o que a gente vai mais usar e pá, e tá passando carro, foi mal se fizer barulho. E por que eu tô falando isso? Porque, véi, se liga só, eu deixei já aberto aqui pra gente. Aqui a gente tem o dicionário gratuito, o The Free Dictionary, que fala absolutamente tudo que a gente precisa saber sobre uma palavra, inclusive da tradução. Fica a dica. Troca aqui, ó. Fica a dica. A gente vai ver essa entrada da Wikipedia, que tá aqui bonitinha, e que essa daqui é do dicionário da Wikipedia. Ou seja, a gente tem dois dicionários abertos e a gente tem essa brincadeira aqui também da Wikipedia, falando da diferença do shall e do will. Então vamos lá, vamos falar sobre isso, que isso é interessante. Não é uma coisa que você vai, nossa senhora, eu preciso saber isso loucamente.
Não, vai ter um monte de gente que vai falar sim, você precisa, mas na real não. Então vamos dar aquela olhada aqui bonita nesse negócio chamado The Free Dictionary. Então estamos aqui, estamos no... Tá bom. Então, ó, show. Auxiliar, fechou, é esse mesmo que a gente quer fazer. Passado dele, should, fechou, é esse mesmo que a gente quer ver. Então, ó, vamos dar uma olhada. Uso 1, usado antes de um verbo na forma infinitiva, ou seja, o que tá aqui, sem o to, certo? Porque ele é modal verb altera o sentido do verbo seguinte. Dúvida, veja a primeira aula de modal verbs. Tá, usado antes de um verbo no infinitivo para mostrar algo que vai acontecer ou existir no futuro. Opa, mas já na última aula não foi de futuro? Foi, inclusive, dá uma olhada. Tá ali tudo na lista de aulas. Sim, mas pera, por quê? Vamos ver isso. Aqui o exemplo que ele dá, we shall arrive tomorrow. A gente deve chegar amanhã. Ou a gente vai chegar amanhã. Poderia ser. Uso número B. Uma ordem, promessa, requerimento ou obrigação. You shall leave now. Você deve sair agora. He shall answer for his misdeeds. Ele deve responder por os seus atos errados. Tá. Pera. Ordem. Ok? Número C. The will to do something or have something take place. Ou seja, a vontade de fazer algo ou fazer com que algo aconteça. I shall go out if I feel like it. Eu devo sair se eu tiver afim. A ideia é basicamente essa. Ou alguma coisa que é inevitável. Something that's inevitable. O dia deve chegar. Ou o dia vai chegar. Vamos lá. Então, ó. Aqui a gente viu que o shall, ele pode ser usado para falar de futuro. O shall pode ser usado para falar de uma ordem, de uma obrigação. O shall pode ser usado para falar da vontade de alguma coisa. E vamos por partes. Vamos ver aqui no senhor dicionário do menino aqui que eu esqueci o nome da Wikipedia. E aí? Esse aqui mostra de onde ele vem e tal. Ele vem lá de um monte de lugar X e fechou. E lá de um monte de lugar X é ótimo. Mas enfim. O shall, ele serve pra gente falar indicar antes de um verbo, futuro, primeira pessoa, no singular ou no plural. Opa, aqui ele já dá um pouquinho mais de informação pra gente, olha só. Diz a gramática que, 2 pontos, a gente usa shall para falar o futuro se a gente estiver usando a primeira pessoa no singular ou no plural. Quem que é a primeira pessoa no singular? I. Quem que é a primeira pessoa no plural? We. Então, se você tá no meio e você vai colocar no futuro, você pode usar o shall. Se você não tá no meio e você vai colocar no futuro, você não pode usar o shall. É isso que a gramática diz. Mas o que a vida real diz? Taca o eu pra todo mundo dá bom. Sorry. Aí aqui, ó, também, usado similarmente para indicar a determinação. Eu vou espirrar de novo. O que tá acontecendo? Eu tô espirrando tanto assim. Depois de muitos espirros, usado similarmente para indicar a determinação ou obrigação na segunda e na terceira pessoa do singular ou do plural. Determinação, you shall go to the ball. Obrigação, citizens shall provide proof of identity. Tá, você deve ir pro baile, ou cidadãos devem prover prova de identidade. Tá, que mais? 3. Usado em perguntas com a primeira pessoa do singular ou do plural para sugerir uma ação possível no futuro. Shall I help you with that? Eu devo te ajudar com isso? Shall we go out later? Nós devemos sair mais tarde? Let us examine that, shall we? Vamos examinar isso. Devemos? Podemos? Então, vamos falar sobre isso, porque esse daqui, eu li o que estava escrito aqui e eu não expliquei nada, certo? Certo, porque eu parei no meio para espirrar várias vezes. Mas enfim, o que acontece nessa brincadeira aqui bonitinha? O shall, por ele ter essa ideia sugestiva, vamos dizer assim, vamos pensar junto, você e eu. A gente viu na aula passada que não tem futuro real no inglês.
que eu quero dizer que o futuro real, a gente não tem uma estrutura gramatical única e exclusiva que sirva para o futuro. Para a gente ter a ideia de futuro, a gente só precisa colocar alguma coisa que indique que não aconteceu. Certo? Certo. Se esse moço aqui dá ideia de sugestão, e se esse moço aqui ele tá sugerindo, normalmente sugestões são para coisas que a gente não fez ainda, para coisas que vão vir a acontecer. Logo, o shall pode ser usado para indicar futuro. Ah, que legal, né? É. Mas o shall, ele tem uma semi-diferença, vamos dizer assim, pro will. E aí a gente tá sendo bem minucioso, tá? Eu tô sendo super minuciosa com você nessa coisa, mas vamos entender aqui alguma coisa. Ó, só pra gente ver a diferença, tá? Não que, nossa senhora, isso aqui é o tipo de coisa pros nerds, tá bom? Se você é nerd, isso aqui é pra você. Se você não é nerd, sei lá, só assiste porque é bom pra formar repertório. Se liga. Preste bem atenção, preste bem atenção. Ups, cor errada. He. O que tá acontecendo quando eu tô falando he que ele tá saindo errado? Mas enfim. He will leave. Só. At. Não. Vamos colocar tomorrow. E. He shall leave tomorrow. Vamos dar aquela olhada bonita. Este moço aqui, o shall, e este moço aqui, o will, tem uma semi-diferença de entendimento do que eles estão falando aí. Nenhuma dessas ações aconteceu, que a gente vai estar falando tudo de amanhã, certo? E é basicamente a mesma coisa. Só que qual que é a ideia? O will passa a ideia de que se pá foi intenção dele, é o que ele queria mesmo fazer, ele quer sair amanhã. Aqui no shall, passa a impressão de que, olha, ele não teve tanta escolha assim. Ele vai embora amanhã, sim. Ele realmente vai embora amanhã. É meio que, se ele ficar, ou pode acontecer alguma coisa, ou a gente vai chutar ele pra fora, porque ele não deve estar aqui amanhã. Saca? Então tem essa semi-diferença, porque se a gente for brincar aqui, o shall tem a ideia de dever. A maior coisa que o shall e o should passam é a ideia de dever de sugestão? Sim, é. Então o should, se a gente for ver, ele é mais usado porque quando a gente quer passar essas ideias, ou a gente usa, em vez do shall, has to, aqui nesse caso, porque eu estou usando ele, certo? Mas isso daqui vem do have. Has eu have com S, porque a gente está no presente. Isso daqui passa a mesma ideia no negócio com shall. Ah, e é isso que a maior parte das pessoas escolhe fazer hoje. Sim. Ah, então, teacher, pera, você tá me falando que eu, aluno ou aluna, eu nunca preciso usar o shall? Nunca é uma palavra muito forte, mas quase nunca. Então, por que você tá falando dele? Porque se eu não falar dele, você vai falar, a teacher não me contou. E eu contei. Tá gravado. Você pode ver. Mas, enfim. Mais um tipo de coisa pra falar do shall, porque eu já tô falando, acho que uns 15 minutos só do shall. Tá, vamos voltar aqui, vamos ver essa entrada aqui da Wikipedia. E eu já vou ler traduzindo aqui o rolezinho, tá? Não vou ler a entrada inteira. Eu não sei se tem versão em português. Não tem, só tem em inglês. Então, sorry, é o que tem aqui. E é o que é. Tá, então, o shall e o will são dois dos verbos modais em inglês. Eles têm vários usos, inclusive expressão de blá blá blá, futuro, a ideia de futuro e etc. Tá, olha só. Historicamente, gramática prescriptiva, ou seja, quem fala as regras são essas e você deve segui-las necessariamente, diz que quando a gente está expressando um futuro puro, sem nenhum sentido adicional, tipo um desejo ou um comando, o shall tinha que ser usado quando o sujeito estava na primeira pessoa, ou seja, I ou we, e o eu nos outros casos. E aqui ele dá um exemplo, já falei sobre isso. Essa regra não é mais usada por nenhum grupo de faladores de inglês, de falantes de inglês. E o eu essencialmente entrou no lugar do shall em quase todos os contextos. Ah, mas olha que interessante.
O shall é, entretanto, ainda amplamente usado em documentos burocráticos, especialmente documentos escritos por advogados. Por causa do super mau uso, seu significado pode ser ambíguo e o governo dos Estados Unidos, o grupo de língua pura, língua padrãozinha, sugere que escritores não usem a palavra. E tem aqui a citação, ó. Viu? Ó. Ah, da hora. Outros falam que o shall pode ser ambíguo em estatutos, em tribunais e contratos de consumo, de consumidor, desculpa. Então, não é uma língua que deveria ser usada para contratos, é uma palavra que deve ser usada para contratos e coisas assim. Eles usam essa galera aí, ou seja, se eu estou falando com alguém que quer advogar em inglês, esses experts aqui recomendam usar o shall, mas só para impor uma obrigação em uma parte contratual que é o sujeito da frase. Ou seja, falar que, essa pessoa tem que fazer isso. Aqui tá contando de onde vem, tal, blá, 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 blá. E pronúncia e formas derivadas, veremos isso logo mais. E aqui acho que tem a coisa mais interessante. Sim, aqui tem a coisa mais interessante. Por que eu falei agora há pouco que você nunca precisaria usar entre aspas, que não era nunca exatamente? Olha só. O uso mais comum e específico de shall na língua do dia a dia é em perguntas que funciona como ofertas ou sugestões. Shall I go now? Eu devo ir agora? Ou posso ir agora? Ou o que você acha de eu ir agora? Conta aí o que você fala. Porque pensa, se eu tô falando um shall que passa uma ideia de sugestão para mim mesma, assim, no fim das contas eu não tô te pedindo permissão? Se eu tô te pedindo permissão para fazer alguma coisa que eu ainda não fiz, eu tô falando de futuro. Esse troço é louco, maluco. Então, o que acontece? Esse moço aqui, ele não é mais usado. Simples assim. Simples assim. É triste, né? Tô vendo aqui, um negocinho aqui e tal. Ninguém segue as regras da gramática. Você não precisa usar esse moço. Tá tudo bem, tá? Mas eu vou te falar como que ele vai ficar na negativa. Esse cara aqui já não é muito comum de ser usado. Ponto, certo? E se a gente quiser juntar ele com o not, igual a gente fez aqui com o should, ele vai virar shan't. Mas a chance de você ver isso daqui é, assim, mínima. Ele também pode vir com um not separado dele. Shall not. Que isso daqui é um pouco mais provável que talvez você possa vir a ver. O should não. O should ele é usado para tudo, assim, absurdamente. Ele é o tempo todo e etc. Então, só que ele recapitula básico de modal verbs. Não tem problema se é he, she, it. Os modal verbs ficam iguais a todos sempre. A palavra, o verbo seguinte que vem, ele vem no que seria o equivalente. Sem o to, por exemplo. Vamos escrever aqui, em vez de eat, vou trocar essa brincadeira aqui, ó. Só apagar plow na cara e colocar they should be better. Eles deveriam ser melhores. E você viu que eu usei o be e não o is, nem o are, nem nada do tipo? É exato. Então, esse é o shall. E o should. E aula que vem a gente vai ver o may e o might, se eu não me engano. E é basicamente isso que eu tenho pra te falar na aula de hoje. Tem muita coisa assim incrível, então a gente vai usar esses caras quando a gente quiser dar ideia de sugestão. E falando em sugestão, you should watch the other classes. Você deveria assistir as outras aulas, tem coisas muito legais. E você should assistir, seja lá aquela que tá aparecendo aqui na tela. Porque eu vou te dar tchau agora. Bye. Aí eu vou espirrar de novo. Ele está coçando. Voltando. Não, eu vou espirrar de novo.